Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo do Grande Conflito, capítulo 34. Oferece o Espiritismo alguma esperança? O ministério dos santos anjos, conforme apresentado nas Escrituras Sagradas, é em verdade deveras confortadora e preciosa a todo seguidor de Jesus Cristo. Mas o ensino bíblico acerca deste ponto tem sido obscurecido e pervertido pelos erros da teologia popular. A doutrina da imortalidade natural, a princípio tomada emprestada da filosofia pagã, foi incorporada à fé cristã durante as trevas da grande apostasia. Tem suplantado a verdade tão claramente apresentada nas Escrituras Sagradas de que os mortos nada sabem. Eclesiastes 9, verso 6. Muitos têm chegado a crer que os espíritos dos mortos é que são os espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus 1,14. Porém, lá em Hebreus 1,14 está falando dos anjos que ministram àqueles que hão de herdar a salvação. Mas, queridos, os espíritos dos mortos não são os anjos. Os anjos já existiam muito tempo antes da morte de qualquer ser humano. A doutrina da consciência do homem na morte, especialmente a crença de que os espíritos dos mortos voltam para ministrar e se comunicar com os vivos, abriu caminho para o espiritismo moderno. Porém, queridos, os anjos decaídos, os demônios, que estão seguindo as ordens, executando as ordens do seu chefe, que é Satanás, eles aparecem como mensageiros do mundo dos espíritos. Ao mesmo tempo em que professam trazer os vivos em comunicação com os mortos, o príncipe do mal sobre eles exerce a sua influência fascinante. Satanás tem poder para fazer surgir perante os homens a aparência dos seus amigos falecidos. A contrafação é perfeita. A expressão familiar, as palavras, o tom da voz são reproduzidos com maravilhosa exatidão. Muitos são consolados com a afirmação de que os seus queridos estão gozando aventura celestial e, sem suspeita de perigo, dão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Satanás, induzindo-os a crer que os mortos efetivamente voltam para se comunicar com eles, assim, o maligno faz com que apareçam os que baixaram ao túmulo sem estarem preparados. Pretendem estar felizes no céu e mesmo ocupar ali alguma posição elevada, e assim é largamente ensinado o erro de que nenhuma diferença se faz entre justos e ímpios. Os pretensos visitantes do mundo dos espíritos algumas vezes proferem avisos, advertências que se demonstram corretos, então ganham a confiança, apresentam doutrinas que solapam diretamente a fé nas Escrituras Sagradas, com a aparência de profundo interesse no bem-estar dos seus amigos na terra, insinuam os mais perigosos erros. O fato de declararem algumas verdades e poderem, por vezes, predizer alguns eventos no futuro, dá às suas declarações uma aparência de crédito, e seus falsos ensinos são tão de pronto aceitos pelas multidões e tão implicitamente cridos como se fossem as mais sagradas verdades da Bíblia. A lei de Deus é posta de lado, desprezado o Espírito da graça, e o sangue expiatório de Jesus Cristo é tido como coisa profana. Os espíritos negam a divindade de Cristo, colocando o próprio Criador no mesmo nível em que eles estão. Assim, sob um novo disfarce, o grande rebelde ainda prossegue com sua luta contra Deus, luta iniciada lá no céu e durante quase 6.000 anos continuada aqui na terra. Muitos se esforçam por explicar as manifestações espíritas, atribuindo-as inteiramente a fraudes e prestidigitação por parte do médium. Mas, conquanto seja verdade que os resultados da trapaça tenham muitas vezes sido apresentadas como manifestações genuínas, tem havido também assinaladas exibições do poder sobrenatural.
as pancadas misteriosas com que o espiritismo moderno se iniciou não foram resultado de trapaça ou artifício humano, mas uma obra direta dos anjos maus, que assim introduziam um engano dos mais eficazes para a destruição das almas. Muitos serão enredados pela crença de que o espiritismo seja meramente impostura humana, quando postos em face de manifestações que não podem senão considerar como sobrenaturais, então são enganados e levados a aceitá-las como o grande poder de Deus. Estas pessoas não tomam em consideração o testemunho das Escrituras Sagradas relativo às maravilhas operadas por Satanás e os seus agentes. Foi por auxílio satânico que os magos do faraó puderam contrafazer as obras de Deus. O apóstolo Paulo testifica que, antes do segundo advento de Cristo, haverá sim manifestações semelhantes do poder satânico. A vinda do Senhor Jesus deve ser precedida pela operação de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, com todo o engano da injustiça, segundo Tessalonicenses 2, versos 9 e 10. E o apóstolo João, descrevendo o poder efetuador de prodígios que se manifestará nestes últimos dias, ele declara: faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens, e engana os que habitam sobre a terra com sinais que foi permitido que fizesse. Apocalipse 13, versos 13 e 14. Não se acham aqui preditas meras imposturas. Os homens são enganados por sinais que os agentes de Satanás têm poder para fazer, e não pelo que pretendam realizar. O príncipe das trevas, que durante tanto tempo tem aplicado na obra do engano as faculdades do seu espírito superior, adapta habilmente suas tentações aos homens de todas as classes e condições. A pessoas de cultura e educação apresenta Satanás o espiritismo em seus aspectos mais apurados e intelectuais, e assim consegue atrair muitos para sua cilada. A sabedoria que o espiritismo comunica é aquela descrita pelo apóstolo Tiago, que diz: a qual não vem lá do alto, mas é terrena, é animal e diabólica. Tiago 3, verso 15. Isto, entretanto, o grande enganador esconde, quando o encobrimento melhor convém ao propósito visado. Aquele que, perante Cristo, lá no deserto da tentação, pôde aparecer vestido com o resplendor de serafins celestiais, vem aos homens de uma maneira mais atrativa como anjo de luz. Apela para a razão, apresentando assuntos que elevam, deleitam a imaginação com cenas arrebatadoras, conquista a afeição por meio de quadros eloquentes de amor e caridade. Excita a imaginação a voos altaneiros, levando os homens a terem grande orgulho da sua própria sabedoria, a ponto de, em seu coração, desdenharem do eterno Deus. Aquele ser poderoso, mas enganador, Satanás, que pôde levar Jesus Cristo, o Redentor do mundo, a um monte muito alto e mostrar-lhe todos os reinos da terra e a glória dos mesmos, apresentará aos homens as suas tentações, de maneira a perverter o senso de todos os que não estejam escudados pelo poder divino. Como a Eva lá no Jardim do Éden, Satanás hoje seduz os homens pela lisonja, despertando-lhes o desejo de obter conhecimento proibido, tornando-os ambiciosos de exaltação própria. Foi o acariciar estes males que lhe ocasionou a queda, e por meio deles visa conseguir a ruína dos homens. Sereis como Deus, disse Satanás, sabendo o bem e o mal. Gênesis 3, 5. O espiritismo moderno ensina que o homem é criatura suscetível de progresso, que é seu destino progredir desde o nascimento até a eternidade em direção à divindade. O espiritismo ensina que o juízo será correto porque é juízo de si mesmo. O tribunal está dentro de nós, diz o Espiritismo. Disse um ensinador espírita ao despertar nele a consciência espiritual: meus semelhantes,
foram todos eles semideuses não caídos. E um outro declara: todo ser justo e perfeito é Cristo. Assim, em lugar da justiça e perfeição do Deus infinito, verdadeiro objeto de adoração, em lugar da justiça perfeita da sua lei, a verdadeira norma da perfeição humana, Satanás põe a natureza pecaminosa, falível do próprio homem, como único objeto de adoração. A única regra para o juízo, ou norma de caráter. Isso é progresso não para cima, mas para baixo. É lei tanto da natureza intelectual como da espiritual, que pela contemplação nós somos transformados. O espírito gradualmente se adapta aos assuntos com os quais lhe é permitido se ocupar. Identifica-se com aquilo que está acostumado a amar e reverenciar. Jamais se levantará o homem acima da sua norma de pureza, a sua norma de bondade ou de verdade. Se o eu é o seu mais alto ideal, nunca atingirá ele qualquer coisa mais elevada. Antes, cairá constantemente. A graça de Deus unicamente tem poder para soerguer o homem. Abandonado a si mesmo, o ser humano, pecador, seu caminho inevitavelmente será em direção cada vez mais descendente. Ao que condescende consigo mesmo, ao amante dos prazeres, ao sensual, apresenta-se o espiritismo sob disfarce menos sutil do que os mais educados e intelectuais. Em suas formas mais grosseiras, encontram aqueles o que está em harmonia com as suas inclinações. Satanás estuda todo o indício da fragilidade da natureza humana. Nota os pecados que cada indivíduo é inclinado a cometer. E então, cuida em que não faltem oportunidades para satisfazer a tendência para o mal. Tenta os homens ao excesso naquilo que em si mesmo é lícito, fazendo-os pela intemperança enfraquecer as faculdades físicas, mentais e morais. Tem destruído e está a destruir milhares por meio da satisfação das paixões, embrutecendo assim toda a natureza do homem. E, para completar a sua obra, declara por meio dos Espíritos que o verdadeiro conhecimento coloca o homem acima de toda a lei, que tudo está certo, que Deus não condena e que todos os pecados que se cometem são inocentes. Sendo o povo assim levado a crer que o desejo é a mais elevada lei e que a liberdade é a libertinagem e que o homem é apenas responsável a si mesmo, quem poderá admirar-se de que a corrupção e a depravação estão a se proliferar por toda parte? Multidões aceitam avidamente os ensinos que as deixam em liberdade para obedecer aos impulsos do coração carnal. As rédeas do domínio próprio são dirigidos pela concupiscência. As faculdades do espírito e da alma são submetidas às inclinações animais. E Satanás exultantemente arrasta para sua rede milhares que professam ser seguidores de Cristo. Mas ninguém deve enganar-se pelas mentirosas pretensões do espiritismo. Deus deu ao mundo luz suficiente para habilitá-los a descobrir a cilada. Conforme já se mostrou, a teoria que constitui o fundamento mesmo do espiritismo está em contradição com as mais terminantes declarações das Escrituras Sagradas. A Bíblia declara que os mortos não sabem coisa alguma, que os seus pensamentos pereceram e que eles não têm parte alguma em nada que se faz debaixo do sol. Nada sabem das alegrias ou tristezas dos que lhes eram os mais caros na terra. Demais, Deus proibiu expressamente toda pretensa comunicação com os espíritos dos mortos. Nos dias dos hebreus, havia uma classe de pessoas que pretendiam, como fazem os espíritos de hoje, de pessoas que pretendiam ter comunicação com os mortos. Mas esses espíritos familiares, como eram chamados os visitantes dos outros mundos, declara a Bíblia serem espíritos de demônios. Número 25, 1 a 3, e Salmos 106, verso 28, e 1 Coríntios 10, 20, e Apocalipse 16, 14.
O costume de tratar com os espíritos familiares foi denunciado como abominação ao Senhor e solenemente proibido sob pena de morte. Levítico 19, 31 e capítulo 20, verso 27. O próprio nome de feitiçaria é hoje tido em desdém. A pretensão de que os homens podem entreter comunicações com os espíritos maus é considerado como fábula da Idade Média. O espiritismo, porém, que conta centenas de milhares e, na verdade, milhões de adeptos, que teve ingresso nos centros científicos, invadiu as igrejas, alcançou favor nas corporações legislativas e mesmo nas cortes reais. Esse grande engano não é senão o reaparecimento sob um novo disfarce da feitiçaria condenada e proibida na antiguidade. Se não existissem outras provas do verdadeiro caráter do espiritismo, bastaria ao cristão o fato de que os espíritos não fazem diferença entre a justiça e o pecado, entre os mais nobres e puros apóstolos de Cristo e os mais corruptos servos de Satanás. Não fazem diferença nenhuma, representando os mais vis dos homens como se estivessem no céu, altamente exaltados, diz Satanás ao mundo: não importa quão ímpios vocês sejam, não importa que vocês creiam ou não creiam em Deus ou na Bíblia, vivam como lhes agrada, o céu será o seu destino. Os ensinadores espíritas virtualmente declaram: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Malaquias 2:17. Diz a palavra de Deus: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Isaías 5:20. Os apóstolos, conforme os personificam, esses espíritos de mentira, são apresentados contradizendo o que escreveram sob a inspiração do Espírito Santo quando estavam na terra. Negam a origem divina das Escrituras Sagradas, estando assim a demolir o fundamento da esperança cristã e a extinguir a luz que revela o caminho do céu. Satanás está fazendo o mundo crer que a Escritura Sagrada é uma mera ficção, ou ao menos um livro apropriado às eras primitivas, devendo hoje ser considerado com menosprezo ou rejeitado como obsoleto. E, para substituir a palavra de Deus, Satanás exibe as manifestações espíritas. É este um meio inteiramente sob o seu domínio. Mediante ele, é-lhe possível fazer o mundo crer o que lhe aprouver. O livro que deve julgar a ele, Satanás, e aos seus seguidores, este livro é a Santa Bíblia, mas ele lança a Bíblia na obscuridade. O Salvador do mundo, ele o representa como sendo nada mais do que um homem comum. E, assim como os guardas romanos, que foram colocados para vigiar o túmulo de Jesus, eles espalharam uma mentira que os próprios sacerdotes e anciãos lhes puseram na boca para negar a ressurreição de Jesus Cristo, e assim os que creem nas manifestações espíritas procuram fazer parecer que nada há de miraculoso nas circunstâncias da vida de nosso Salvador Jesus. Depois de procurar, desta maneira, por Jesus à sombra, chama a atenção para os seus próprios milagres, declarando que estes milagres excedem em muito as obras de Cristo. É verdade que o Espiritismo hoje está mudando muito da sua forma e ocultando alguns dos seus mais reprováveis aspectos. O Espiritismo hoje se reveste de uma aparência cristã, mas as suas declarações pela tribuna e pela imprensa têm estado perante o público durante muitos anos e nelas o seu verdadeiro caráter se acha revelado. Estes ensinos espíritas não podem ser negados nem encobertos. Antes o Espiritismo atacava Cristo e as Sagradas Escrituras, porém hoje professa crer em ambos. Por isso é mais sutil, porque a Bíblia está sendo interpretada e moldada para agradar aos corações não regenerados, enquanto as suas verdades solenes e vitais são anuladas. Preocupa-se na filosofia espírita com o amor como principal atributo de Deus.
porém rebaixando-o até reduzi-lo a sentimentalismo enfermiço, pouca distinção fazendo entre o bem e o mal. A justiça de Deus, sua reprovação ao pecado, os requisitos da sua santa lei, tudo isto é colocado à parte. O povo é ensinado a considerar o decálogo de Deus como letra morta. Fábulas aprazíveis, fascinantes, cativam os sentidos, levando os homens a rejeitar as sagradas escrituras como fundamento da fé. Cristo é tão verdadeiramente negado como antes, mas Satanás a tal ponto cegou o povo que o engano não pode ser discernido. Poucos há que tenham justa concepção do poder enganador do espiritismo e do perigo de se colocar sob a sua influência. Muitos se intrometem com ele, simplesmente para satisfazer a curiosidade. Não têm realmente nenhuma fé no espiritismo e encher-se-iam de horror ao pensamento de se entregarem ao domínio dos espíritos. Aventuram-se, porém, a entrar no terreno proibido e o poderoso destruidor exerce a sua força sobre eles contra a sua vontade. Uma vez induzidos a submeter a mente à sua direção, segura-os ele em cativeiro. É impossível, pela sua própria força, romperem com o fascinante e sedutor encanto. Nada, a não ser o poder de Jesus Cristo, concedido em resposta à fervorosa oração da fé, poderá livrar estas almas prisioneiras. Todos os que condescendem com traços pecaminosos de caráter, ou voluntariamente acariciam algum pecado conhecido, estão a atrair as tentações de Satanás, separam-se de Deus e do vigilante cuidado dos seus anjos, apresentando maligno os seus enganos, estão indefesos, tornando-se presa fácil. Os que assim se colocam sob o seu poder não compreendem onde terminará seu caminho. Tendo-os subjugado por completo, o tentador os emprega como agentes para levar outros à ruína. Diz o profeta Isaías: quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chilreiam e murmuram entre os dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos? À lei e ao testemunho, se não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Isaías 8, versos 19 e 20. Se os homens estivessem dispostos a receber a verdade, tão claramente apresentada nas Sagradas Escrituras, concernente à natureza do homem e ao estado dos mortos, veriam nas manifestações do Espiritismo a operação direta de Satanás com poder, com sinais e prodígios de mentira. Mas, ao invés de renunciar à liberdade tão agradável ao coração carnal, assim como os pecados que amam, as multidões fecham os olhos à luz de Deus e prosseguem seus caminhos sem tomar em consideração as advertências da Bíblia, ao mesmo tempo em que Satanás lhes tece em torno as suas armadilhas, fazendo-os presas suas. Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira. 2 Tessalonicenses 2, versos 10 e 11. Os que se opõem aos ensinos do Espiritismo, eles estão enfrentando não somente homens, mas também a Satanás e os seus anjos. Entraram em luta contra os principados, entraram em luta contra as potestades e espíritos maus dos ares. Satanás não cederá uma polegada do terreno sequer, a menos que seja rechaçado pelo poder dos mensageiros celestiais. O povo de Deus deve ser capaz de enfrentá-lo como fez o nosso Salvador Jesus com as palavras: está escrito, está escrito. Satanás pode citar as Escrituras hoje, como fez nos dias de Cristo, pervertendo-lhe os ensinos para apoiar os seus enganos. Os que quiserem estar em pé neste tempo de perigo devem compreender por si mesmos o testemunho claro das Escrituras Sagradas. Muitos serão defrontados por espíritos de demônios, personificando parentes ou amigos queridos e declarando as mais perigosas heresias. Estes visitantes apelarão para os nossos mais ternos sentimentos de simpatia
efetuando prodígios para apoiarem as suas pretensões. Devemos estar preparados para resistir a eles com a verdade bíblica de que os mortos nada sabem e de que os que desta maneira aparecem são espíritos de demônios. Está iminente diante de nós a hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Apocalipse 3:10. Todos aqueles cuja fé não estiver firmemente estabelecida, alicerçada na palavra de Deus, serão enganados e vencidos. Satanás opera com todo engano e injustiça para alcançar o domínio sobre os filhos dos homens, e os seus enganos aumentarão continuamente. Só logrará alcançar, porém, o objetivo visado quando os homens voluntariamente cederem às suas tentações. Os que sinceramente buscam o conhecimento de Deus, o conhecimento da verdade, e se esforçam em purificar a alma pela obediência, fazendo assim o que podem para preparar-se para o conflito, encontrarão refúgio seguro em Deus, no Deus da verdade. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei, diz Deus. Apocalipse 3:10. É a promessa do Salvador. Mais fácil seria Deus enviar todos os anjos do céu para protegerem o seu povo do que deixar a alma que nele confia ser vencida por Satanás. O profeta Isaías descreve a terrível ilusão que virá sobre os ímpios, levando-os a considerar-se seguros contra os juízos de Deus. Em Isaías nós lemos: fizemos concerto com a morte, e com o inferno fizemos aliança. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Isaías 28:15. Na classe aqui descrita estão incluídos os que, em obstinada impenitência, se consolam com a segurança de que não deverá haver castigo para aqueles que são pecadores. Creem eles que de toda a humanidade, não importa quão corruptas sejam as pessoas, serão elevadas aos céus para se tornarem como os anjos de Deus. Entretanto, de modo ainda mais declarado, estão a fazer concerto com a morte e aliança com o inferno, os que renunciam às verdades que o céu proveu como defesa aos justos no tempo da angústia, e aceitam um falso abrigo oferecido por Satanás em lugar daquelas, a saber, as sedutoras pretensões do espiritismo. É sobremaneira admirável a cegueira do povo desta geração. Milhares rejeitam a palavra de Deus como indigna de crédito e com absoluta confiança esposam e apoiam os enganos de Satanás. Céticos e escarnecedores acusam o fanatismo dos que contendem pela fé dos profetas e apóstolos e divertem-se ridicularizando as declarações solenes das Escrituras referentes a Cristo, ao plano da salvação e ao castigo que aguarda os que rejeitam a verdade. Tão completamente se têm entregue ao tentador Satanás, tão intimamente se acham com ele unidos e tão imbuídos do seu espírito que não têm poder nem inclinação para desembaraçar-se das ciladas satânicas. Satanás tem estado há muito tempo a se preparar para um esforço final a fim de enganar o mundo inteiro. O fundamento da sua obra foi posto na declaração feita para Eva lá no Jardim do Éden: certamente não morrereis. No dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Gênesis 3, 4 e 5. Pouco a pouco, ele tem preparado o caminho para a sua obra mestra de engano, o desenvolvimento do espiritismo. Até agora, não logrou realizar completamente os seus desígnios, mas estes serão atingidos no fim dos últimos tempos. Diz o profeta: vi 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 16, 13 e 14. Com exceção dos que são guardados pelo poder de Deus e pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, pela fé em sua palavra,
com exceção deles, o mundo todo será envolvido por este engano satânico. O povo está rapidamente adormecendo, acalentado por uma segurança fatal para unicamente despertar com o derramamento da ira de Deus. O espiritismo e o espiritualismo têm envolvido o mundo todo nas suas redes, envolvendo todos aqueles que creem na imortalidade da alma. O espiritismo liga e junta protestantismo com romanismo. Por isso, queridos, nossa única salvaguarda é crer na Bíblia. E a Bíblia diz: os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século em coisa alguma que se faz debaixo do sol. Eclesiastes 9, versos 5 e verso 6. Meu querido irmão, a Bíblia, e a Bíblia só, é a nossa única salvaguarda. Firme-se na palavra de Deus e que Jesus te abençoe.